Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, episódio de hoje cobrindo a semana 4. O nome do nosso podcast é uma brincadeira com um fundinho de verdade, e aí ao longo dos episódios, enquanto você vai acompanhando a temporada junto com a gente, você entende por que ele tem esse nome. A ideia do nosso podcast é aprofundar e te contar no detalhe por que as coisas acontecem dentro da principal liga de futebol americano do mundo, da forma que elas acontecem. No episódio de hoje, a gente cobre 3 jogos no detalhe. O primeiro, o jogo de quinta-feira, o Thursday Night Football, vitória de Cincinnati Bengals 27-15 para cima do Miami Dolphins, jogo com muita polêmica médica, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente também fala sobre a vitória do Eagles, que recebeu em casa o Jacksonville Jaguars e venceu por 29-21. Eagles hoje no recorde, melhor time da liga. E também a visita do Buffalo Bills a Baltimore, vencendo o time do Baltimore Ravens por 23-20. Eu sou o anfitrião do nosso podcast, sou o Lucas. A gente vai estar guiando aqui o episódio de hoje. E junto com a gente, vocês vão ouvir aqui um pouquinho de Thiago, Marcos e Paulinho nos jogos no detalhe. Então vamos lá começar a falar do nosso primeiro jogo dessa semana 4. E o nosso primeiro jogo no detalhe é o Thursday Night Football, jogo de quinta-feira, Dolphins contra o Bengals. Um jogo que daqui a pouco a gente vai falar sobre o placar e sobre o que aconteceu na partida em si, mas primeiro a gente quer falar um pouco sobre uma situação chata que não deveria ter acontecido, que é um ponto sobre a saúde do Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, e que é o ponto mais relevante dessa partida e muito provavelmente ele é o ponto mais relevante da rodada inteira, assim. Então, na semana anterior, na semana 3, a gente até falou aqui nesse podcast, no nosso último episódio, sobre esse momento, né? Então, na semana 3, o Tua Tagovailoa, ele sofre uma concussão muito clara, ele sai cambaleando de campo, ele mal consegue se equilibrar, se manter em pé, e ninguém sabe por quê, né? Coisas misteriosas acontecem às vezes na NFL. Ele volta a campo, continua o jogo e com apenas 4 dias de descanso não dá tempo de recuperar da concussão. Na verdade, pelo protocolo de concussão ele nem deveria ter jogado, mas eles dizem que foi uma lesão nas costas, né? Então, um outro problema, descartam a questão da concussão, sendo que era nítido no vídeo que não era um problema nas costas, era uma concussão, mas enfim, colocam ele em campo de novo e em um determinado momento ele sofre um sec e ele tem uma cena horrível, assim, dentro de campo, de parar, o corpo não responder, enfim, tem que sair de ambulância. Então acho que a gente queria comentar, acho que a primeira coisa sobre esse momento aí, que é um momento muito incompetente, staff médico dentro da NFL. Eu acho que não é nem uma questão médica só, né? Não é que o staff médico foi incompetente nem nada, porque é óbvio que os caras sabiam que ele teve a concussão no jogo anterior, e é óbvio que eles sabem que ele teve uma concussão nesse jogo de novo. Claro, quando ele tem a concussão nesse jogo, acabou. Mas é óbvio que o staff médico sabe que ele não poderia ter jogado. E você falou que coisas misteriosas acontecem, mas acho que não tem mistério nenhum, né? É ganância pura, assim, né? É uma mistura de tentar uma vantagem competitiva, né? O Dolphins está numa temporada que finalmente pode chegar em playoff depois de bastante tempo, vai estar conseguindo competir de igual para igual com os melhores times da liga. Então é uma tentativa esportiva de ter o cara e tal. E um lance de grana, né? No jogo de prime time, né? A Amazon acabou de dar uma grana para os caras para conseguir esse Thursday Night Football, a transmissão no Amazon Prime, né? Aqui na América do Norte. E, assim, a NFL é provavelmente a peça de entretenimento mais valiosa que tem no universo, assim. Eu acho que não tem quase nada nesse mundo que consegue divertir tanto a gente, né? E ao mesmo tempo a NFL tem, os donos dela são pessoas horríveis e ela é administrada por pessoas mal intencionadas ou às vezes com valores errados e tal. Então, assim, a gente viu, teve vários comentários durante a semana, assim, de gente de ex-jogadores e gente que já fez parte da NFL, falando que todos os jogadores sabem passar, serem aprovados, né,
passarem no teste de concussão para poderem jogar o próximo jogo, né? Todo mundo sabe quais são as perguntas, quais são as respostas certas que eles têm que dar para poder jogar o próximo jogo. O Tua, não é que é culpa dele, mas ele deve ter feito a mesma coisa, né? Ele fez o que ele tinha que fazer para jogar, porque ele tá ali, é o ganha-pão do cara, né? Para ele é o ganha-pão dele e dos filhos dele, dos netos dele, né? É uma quantidade de grana que vai mudar gerações da família dele. Agora, assim, a gente ama a NFL, né? É um negócio que a gente assiste e eu acho que a gente dificilmente vai parar de assistir, mas é o tipo de coisa que faz a gente repensar às vezes, né? Eu sou um cara... Eu sou fã de MMA também, assisti o UFC há muito tempo, assisti boxe a minha vida toda, né? E sempre tem uns momentos assim que você se pergunta, né? Puta, será que vale a pena isso? Porque a verdade desconfortável desse tipo de esporte é que a gente tá fazendo uma concessão com os caras. Eles estão topando tomar pancada na cabeça e ter a saúde deles completamente destruída em troca de muito dinheiro, e a gente está aceitando essa situação em troca de um entretenimento que é maravilhoso, né? A liga, quando é boa, quando é entretenimento, não tem nada igual no mundo, né? E a gente, quando acontece uma coisa dessa, eu pessoalmente, eu tive isso já no UFC, no boxe, em alguns momentos. Quando acontece uma coisa muito ruim dessas, eu meio repenso as coisas e falo, puta, será que eu sou parte do problema assistindo esse negócio? Porque precisava, quer dizer, um negócio desse podia terminar muito pior, o cara podia ter morrido ali em campo, né? 2 concussões seguidas é um negócio muito complicado. Então, assim, eu espero que isso mude as coisas, porque assim, não tem absolutamente nada esportivo e financeiro que valha mais do que a saúde do cara. E quando a gente abre mão da saúde de alguém em troca dessas coisas, né? Vantagem esportiva, ganho financeiro de franquias multibilionárias, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Então eu só espero que a NFL mude as coisas para um sistema que realmente funcione, porque assim, eu fico chateado com um negócio desse, né? Assim, o final desse jogo, depois que ele saiu, quase que não teve jogo, né? Eu queria trazer aqui alguns pontos, né? Primeiro que assim, quando teve esse lance do Tua, a primeira coisa que eu falei para vocês, né, no grupo de WhatsApp que a gente tem, é que eu amo futebol americano, mas eu odeio a NFL. Né? Eu acho que a gente tem que fazer aí uma diferença que pode não ser tão evidente assim, mas existe uma diferença, né? Uma coisa é o esporte, outra coisa é a liga, e a liga é, como o Thiago falou, composta de pessoas horríveis. A segunda coisa que eu queria falar também sobre esse ponto é que eu acho que tem uma culpa aí da NFL e dos Dolphins, né? A culpa da NFL é que depois, né, assim, saiu muita notícia, né? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção foi que o protocolo de prevenção, né, de exame de concussão, ele é um protocolo que ele examina sintoma, ele não examina se tem a concussão. Porque para examinar se tem a concussão, o cara ia ter que fazer exames laboratoriais ali no estádio, então para ele ser liberado ia demorar, o cara provavelmente não conseguiria completar o jogo, né? Se ele tem um lance de suspeita de concussão, porque ia precisar esperar resultado de tomografia, de ressonância magnética para ver se teve lesão e o caramba, né? Então, o teste ele é feito de sintoma, não é feito para ver se o cara tem uma concussão. Esse, para mim, é o primeiro erro. Tá? Não vou aqui eu ficar falando sobre o que a liga deveria fazer, porque eu não sou médico, eu não sou especialista em concussão. Eu só acho que a gente não, né? A NFL tinha que pensar numa forma de trazer mais segurança aos jogadores que têm suspeita de concussão. A outra parte que eu acho também a gente tem que lembrar, a gente já falou nos outros episódios que aconteceram já situações em que o staff médico de times tomaram decisões inadequadas, né? O caso mais famoso é do médico do San Diego Chargers, que está sendo agora processado pelo Tyrod Taylor, quarterback, né? Que na época era do Los Angeles Chargers, ou não sei se era San Diego, mas enfim. Por práticas médicas inadequadas, né? Então é uma coisa relativamente corriqueira na liga, o staff médico toma uma decisão que favorece mais a organização do que o jogador.
né? Porque, afinal de contas, o médico, ele é um contratado do time, ele não é um contratado do jogador. O jogador não está lá para ser consultado da saúde dele, para o interesse dele. Ele está sendo consultado para o interesse do time. E os jogadores também têm uma tradição, né, de... O esporte em si, ele fomenta uma tradição dos jogadores de serem mais durões mentalmente e não reportarem as lesões que eles têm, não reportarem concussões. É uma coisa da cultura da liga, infelizmente, e também é uma coisa que tem que ser mudada, né? E finalmente tem um outro ponto que eu queria tocar, que é, teve um vídeo que saiu essa semana de uma conversa do Ryan Clark, que foi safety do Pittsburgh Steelers, com o Mike Tomlin, head coach do Pittsburgh Steelers, né? Que o Ryan Clark, ele tem uma condição que quando ele está em lugares de altitude elevada, ele tem problemas de respiração e ele podia chegar a até morrer por insuficiência respiratória em jogos de altitude elevada, né? Como é o caso de Denver. E o Ryan Clark, ele estava falando que teve um jogo de playoff, que foi inclusive, acho que o jogo que o Tim Tebow fez aquele lance para virar o jogo, né? Nos playoffs de 2000 e sei lá quando agora, né? E o staff médico do Pittsburgh Steelers tinha liberado o Ryan Clark para jogar. Falou que ele tinha condições. E o Mike Tomlin falou, você não vai jogar. E aí o Ryan Clark estava falando, né, pro pessoal que ele falou com os jogadores e tal, e os jogadores da defesa do Pittsburgh Steelers tiveram uma conversa com o Mike Tomlin. Falou, não, ele tem que jogar, ele tem que jogar, ele tem que jogar. Aí o Mike Tomlin deixou todo mundo falar. Na hora que eles pararam, o Mike Tomlin falou pro Ryan Clark, olha, se você fosse meu filho, a gente não tava nem tendo essa conversa. Né? Dizendo, olha, eu não vou botar você para jogar, porque eu tenho uma responsabilidade com a sua vida. Esse jogo é violento, esse jogo, ele pode acabar com a sua vida. Eu não quero isso na minha consciência, eu não quero colocar, eu não importo com você. Então, os treinadores, principalmente treinadores mais antigos, né, o que não é o caso do Mike McDaniel, eles têm essa cultura de botar os jogadores para jogar mesmo quando eles estão baleados, mesmo quando eles estão vulneráveis. E é uma coisa que tem que mudar, cara. Eu acho que, assim, o Mike McDaniel, por mais que o médico tenha liberado o Tua, o que por si já é uma coisa que a gente está colocando aqui em xeque, ele tem que proteger o Tua dele mesmo. O jogador vai querer jogar. O treinador tem que botar um basta e falar não, porque ele tem uma responsabilidade, ele está colocando os jogadores ali em risco quando ele faz isso. O que mais me deixa triste e indignado nessa história é que, cara, em qualquer esporte que você for, o jogador quer jogar. Porque o atleta, ele tem isso dentro dele, né? Isso é em qualquer esporte, no futebol americano, no basquete, no futebol, no boxe, no MMA. O cara quer estar lá praticando e fazendo o que ele gosta de fazer, o que ele ama fazer, ou que seja o que é o ganha-pão dele. Então, assim, quantas vezes num boxe, no MMA, a gente já não viu caras nocauteados, completamente sem condição, levantando e querendo continuar a luta. Futebol, cara, a gente já viu situação de fratura exposta e o cara não percebendo e querendo continuar a jogar. Então, no futebol americano vai ser a mesma coisa, os caras querem jogar. E aí você tem... Qual que é o intuito, né, do protocolo e dos staffs e etc. É proteger os caras deles mesmos, igual você falou, Paulinho. O cara vai querer entrar em campo, você precisa ter um sistema que proteja ele numa situação dessa. Porque é provavelmente a lesão mais séria da NFL, é a concussão. Provavelmente é o negócio mais sério que tem na NFL hoje, né? Porque isso pode acabar com vidas para sempre, assim. Então, quando o sistema que deveria proteger o cara dele mesmo falha, cara, eu não tenho palavras para isso, assim, é um negócio surreal. E realmente a gente ficou, eu não sei, a gente ficou há muito pouco de ver um negócio horrível ao vivo na TV, assim. Já foi muito feio, já. A gente ficou muito perto de ver algo ainda pior. Com certeza, Lucas. E assim, eu não vou me estender tanto pelo tempo, porque eu acho que vocês já abordaram
todos os aspectos necessários, né? Mas realmente são imagens aterrorizantes, né? Você vê uma pessoa com movimentos involuntários, porque, enfim, tomou uma paulada na cabeça e teve uma segunda concussão depois de 5 dias antes ter tido uma concussão que todo mundo sabe que foi uma concussão, mas que não foi tratada como tal. É realmente um espetáculo grotesco, assim. Então, assim, eu não tenho muito mais acrescentado o que vocês falaram, mas eu ressaltaria de novo algo que o Thiago trouxe bem no início, que é o seguinte: a gente vê realmente outros imperativos que não o bem-estar e a saúde, né, do jogador, que deveriam orientar esse tipo de decisão, outros imperativos tomando a conta da situação e, enfim, fazendo prevalecer essa situação absurda, né, do cara continuar jogando mesmo não podendo, né, pela própria política da liga, pelas próprias regras. Seja o imperativo competitivo do time que quer disputar, que está num grande momento, né, estava e de certa maneira continua, e que não queria perder o seu melhor jogador, talvez não o melhor jogador, mas o jogador mais importante, da posição mais importante naquele momento. Seja o imperativo econômico de botar ali o espetáculo da quinta-feira, enfim, no prime time, etc. O fato é que são coisas que corrompem, assim, a própria espírito das regras e do jogo, né? Em especial em relação a essa questão da concussão. A NFL, a gente precisa lembrar, tem um problema muito grande não só com concussões, mas com a síndrome que foi descoberta, né? Até objeto daquele filme lá com o Will Smith, né? Da chamada CTE. E a gente vê todos os anos, praticamente, histórias absurdas de jogadores que se aposentaram, que nunca tiveram tratamento adequado e que depois não conseguem mais ter uma vida funcional após a NFL, ou então até, em alguns casos, desenvolvem doenças a partir dessas pequenas hemorragias no cérebro que os levam a situações extremas. A gente já teve casos de suicídio e, enfim, e de outros crimes bárbaros que depois se descobre que tinham relação com essa síndrome. Então, assim, a NFL tem realmente um grande problema nas mãos aí. Depois a gente viu que o médico que estava envolvido, um dos médicos que foi envolvido na liberação do Tua, acabou sendo demitido. E aí, o meu primeiro pensamento é o seguinte: é realmente um bode expiatório, porque não apenas ele não tomou essa decisão sozinho, e ele não tomou essa decisão a partir da própria volição dele. Há um sistema por trás disso e uma série de outras lógicas que levaram a essa decisão. É um sistema falho como um todo. Mas, por outro lado, também é um cara que deveria ter colocado o juramento que ele fez de médico acima dessas questões. Então, também não tenho nenhuma piedade, né, do que aconteceu com esse médico. Mas só isso aí não vai bastar para a NFL. A NFL vai ter que rever a sua política, aprimorar ela, porque senão eles vão acabar tomando algum processo, alguma outra coisa, como eles já tomaram anteriormente. E muito provavelmente é possível até que esse médico venha a processar a liga em decorrência dessa situação e, enfim, da sua demissão, o que seja. O fato é que a NFL tem que fazer alguma coisa para solucionar essa questão. Os responsáveis, eles lidaram muito mal com essa situação. E alguns já sofreram as consequências, outros vão demorar, talvez nunca sofram. Essa é a verdade. E até o próprio Mike McDaniel, que é o head coach, um novo head coach, né, a primeira experiência dele como head coach na liga, tem lidado muito mal com essa situação, né? Ele tem feito declarações assim como, de certa forma, relativizando tudo que o Tua passou, como se não fosse nada demais. Então, é um negócio pra gente ficar de olho. Mas em outros fronts, né, acho que o jogo foi muito marcado por essa situação. É impossível a gente falar desse jogo sem dedicar muito tempo a esse momento. Mas teve uma partida, né? Coisa que a gente ainda não abordou agora, a gente vai falar um pouquinho agora. Então, indo para esse jogo, a gente tinha o Dolphins invicto, né? E um Dolphins invicto que 2 das 3 vitórias que eles tinham foram jogos dentro de divisão, um ataque aéreo muito efetivo, e ele foi até Cincinnati, que é o atual vice-campeão, que estava com 1 vitória e 2 derrotas, né? Então o time do Bengals ele começou a temporada bem questionada, uma performance assim, bem diferente do que a gente viu no final da temporada passada. E, enfim, era um jogo apertado até esse ponto aí, né? Então até acontecer o que aconteceu com o quarterback do Dolphins, mas depois disso, acho que aí o Bengals ele acaba
tendo uma vitória de certa forma confortável depois de tudo isso, vitória de 27-15 pro time de Bengals, assim. Acho que aqui 2 pontos, né? O que a gente acha do Bengals agora, 2 vitórias e 2 derrotas, empatado na liderança da divisão, e o que a gente pode esperar do Dolphins sem o Tua em campo? Eu acho que, assim, dos Bengals foi uma vitória meio broxante, né? Vamos colocar assim, porque a lesão do Tua meio que acabou com o jogo, né? O que eu vejo nesse time do Bengals primeiro, é uma defesa que é mais bem treinada do que dão crédito para ela, mas o ataque, a impressão que eu tenho do ataque é que eles têm 2 jogadas. Eles têm uma corrida que é chamada, que é um running back draw ali, depois do snap ali no shotgun, que o Burrow dá a bola pro running back, e tem uma jogada que é todo mundo para frente. Apostar nos alvos dele, né, esperar que os caras estejam ali em homem a homem, ou se estiver em zona, alguém vai achar um buraco na zona e vai que vai, né? Então, assim, eu vejo muita falta de criatividade nesse ataque, que é um ataque que, é um ataque que tem muito talento para essa porcaria de play calling, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que os Bengals ainda não inspiram o quanto eles inspiravam na temporada passada. A temporada passada eles contaram muito com o Joe Burrow fazendo coisas incríveis uma atrás da outra, e é uma coisa que não vai acontecer todo ano, não vai acontecer todo jogo. Então, eu não tenho, assim, uma visão muito positiva para o futuro imediato dos Bengals, não. Eu acho que eles estão tentando estabelecer o jogo corrido mais do que deveriam, assim. Porque eu acho que o grande problema do Bengals é a linha ofensiva, sobretudo a proteção ao Joe Burrow, né? Todo jogo eles entram nesse jogo sem saber se eles vão sair do jogo com o Joe Burrow saudável, né? Eu acho que isso amedronta os caras demais, porque a temporada deles depende do Burrow ir saudável até o final. Então eu acho que eles ficam insistindo muito em tentar correr com a bola como uma forma de tentar amenizar os problemas de proteção que a linha ofensiva deles tem. Que eu acho que é um desperdício, porque é o grupo de recebedores mais potente da liga, né? Quando joga todo mundo, eles têm pelo menos 3 wide receivers maravilhosos, assim, né? Num dia inspirado do Burrow e dos 3 caras juntos e tal, eles conseguem brigar contra qualquer time explosivo da liga, né? A prova disso é que eles chegaram no Super Bowl ano passado. Então eu vejo que o Bengals tem chance sim de brigar por essa divisão. Eu acho que o Bengals sai desse jogo mais forte do que entrou, digamos assim. Por mais que a vitória tenha sido broxante, eu acho que o Bengals estava fazendo um bom jogo. Quanto ao Dolphins, eu acho que por causa das armas que eles têm ofensivas, sobretudo os wide receivers que eles têm, o Teddy Bridgewater ele é competente o suficiente para rodar um ataque burocrático, digamos assim. Ele não é um cara muito agressivo, mas ele certamente é bom o suficiente para conseguir fazer o time rodar. Então, para mim, a questão muito número 1, quanto tempo vai levar para o Tua voltar, mas mais do que tudo, como que o Tua vai voltar? Porque tem uma chance dele nunca mais ser o mesmo depois dessa contusão. A verdade é essa. E o time do Dolphins, ele só vinha sendo empolgante de assistir. A gente só estava falando desse Dolphins como um possível time de playoff. E será que tem chance de brigar até o final e tal? Justamente pela agressividade que o Tua estava mostrando, sobretudo nos finais dos jogos, para decidir as partidas, né? Então tem um mundo paralelo que essa lesão não acontece e o jogo vai igual até o final, e aí o Tua, a maioria dos jogos ele tava no final resolvendo, né, na bola. Eu acho que o Teddy Bridgewater não tem esse upside todo de fazer jogadas agressivas e tal. Então pro Dolphins a questão o Tua vai voltar ou não vai? Como que ele volta depois dessa lesão, né? Se ele não voltar inteiro de novo, essa temporada do Dolphins tá meio acabada, assim. Eu diria que, assim, complementando o que vocês já colocaram, que eu também não me impressiona essa vitória do Bengals, esse jogo como um todo, mesmo porque, e aí também já entrando na segunda questão, tudo bem, depois que o Tua se contundiu com o problema da concussão e não voltou mais, o ataque do Dolphins realmente perdeu todo o seu ímpeto, né? Ficou uma coisa muito
problemática, né, para mover, até mesmo para mover as correntes, né? O último quarto em especial, o Dolphins praticamente não conseguiu first downs. Só que o Bengals, apesar de um placar que, olhando 27-15, talvez até pareça que foi algo elástico para o Bengals, e de fato eles tiveram o controle do jogo depois que o Tua caiu. O Bengals não teve essa grande partida não, ele chegou no quarto perdendo por 1 ponto, estava 15-14, e aí depois o Dolphins não conseguiu produzir mais nada. Então assim, esse time do Bengals que até agora não engrenou, e não empolgou, ele teve mais uma vitória que eu diria burocrática, e isso jogando dentro de casa. Então assim, não me empolga de forma alguma, mas se empolgar ou não empolgar, o que importa é 2-2, uma vitória importante que eles precisavam, e enfim, semana que vem vão tentar engrenar pela primeira vez, voltar a jogar o tipo de bola que levou eles ao Super Bowl no ano passado. É isso, acho que a boa notícia para o torcedor do Miami Dolphins é que o calendário deles, para dar tempo para o Tua se recuperar, podia ser muito pior do que ele de fato é, né? Então a próxima partida deles, esse domingo, 2h, eles enfrentam o New York Jets. Aí até vou passar aqui a sequência deles dos próximos 6 jogos, né? Então é Jets, depois Vikings. Vikings é um time que tem conseguido resultados, mas aí logo depois do Vikings eles vão ter Steelers, com muito provavelmente quarterback novo, Kenny Pickett assumindo. Detroit Lions, que tem sido curioso o caso do nada e morre na praia todo jogo, né? É um negócio absurdo. Chicago Bears, que não tem empolgado muito, e depois o Cleveland Browns, sem ainda o Deshaun Watson, né? Então com quarterback reserva também. Então assim, eu acho que esse calendário podia ser muito pior, assim, ele pode dar um respiro para o Dolphins continuar construindo em cima dessas 3 vitórias nas primeiras 3 rodadas da partida, das primeiras 3 rodadas da NFL, mesmo com essa derrota para o Bengals. E do outro lado, o Bengals ele vai então no domingo no Sunday Night Football, um jogão assim, Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens, 9h20 da noite, um embate de divisão entre dois times com o mesmo recorde, dividindo a liderança da AFC North, assim, então muito provavelmente um jogo imperdível para a gente ver como que vai ser esse Bengals aí, atual vice-campeão. E o nosso próximo jogo no detalhe é a vitória do Philadelphia Eagles por 29-21 em casa contra o Jacksonville Jaguars. Philadelphia Eagles invicto, né? Então, acho que aqui no nosso podcast, se você voltar alguns episódios, vocês vão ouvir, a gente cantou a bola do Eagles ser algum dos, se não o melhor elenco da liga. Então, foi um comentário que a gente está carregando aí desde o preview da NFC. E ele recebia o interessante Jaguars, né, que tinha vencido o Colts por 24-0, Chargers por 31-10, mas tinham perdido para o Commanders bem na estreia da temporada, né? Então, acho que era um dos jogos mais interessantes aqui antes da rodada começar. E o Philadelphia Eagles vence, é o único time invicto da liga nesse momento, 4 vitórias, 0 derrotas. E acho que, assim, começando por uma velha discussão, né? A discussão de trincheiras na liga. Então, um dos grandes pontos de atenção para esse jogo era a linha ofensiva do Eagles contra a linha defensiva do Jaguars, né? São os 2 motores de cada um desses times. E aí, como que se deu esse embate nesse jogo, Thiago? Essa era a grande questão dessa partida, né? Como é que ia reagir, como é que as duas iam se medir, né? E eu acho que o jogo começou mais ou menos equilibrado, porque eu acho que quando esse jogo começa, o Jalen Hurts estava com dificuldade de mover a bola, e a pressão que o Jaguars estava exercendo em cima do Eagles causou uma interceptação para touchdown, né? O famoso pick six. E então o Jaguars pula na frente, e aí o Jaguars meio num drivezinho meio burocrático, depois, né, consegue recuperar a bola, depois tem um drive meio burocrático e faz 14-0. Então o Jaguars conseguiu sair na frente, né? E aí, para mim, a questão desse jogo, mais do que qualquer outra coisa, é o Jaguars sendo extremamente burocrático daí para frente, assim, né? Conseguiu essa vantagem e, ao invés de ser agressivo, tentou rodar um jogo mais simples possível, mais burocrático possível, e que não é suficiente para um time contra o Eagles.
no momento que a linha ofensiva do Eagles conseguiu tomar a rédea da partida, meio que o jogo acabou, assim. O Eagles correu com a bola como quis. Segundo tempo, assim, tinha avenidas e avenidas e avenidas para o Miles Sanders correr. Foi um negócio impressionante, assim. E aí, eu não acho que o Jalen Hurts fez um bom jogo. Acho que talvez tenha sido o pior jogo dessa temporada para ele, na minha opinião. Mas foi suficiente contra um jogo burocrático, assim. Eu acho que o Jaguars tem que, de certa forma, decidir o que eles querem ser. Porque o Jaguars teve um começo muito animador de temporada. Eu acho que o Trevor Lawrence tem mais apresentado do que ele mostrou. Eu acho que em nenhum momento eles estão pedindo para ele ser agressivo, né? Estão tentando ainda rodar um ataque de high school para ele, né? Um ataque extremamente simples e conservador. E eu acho que na NFL não cola. Contra um time forte como o Eagles, assim, não cola. No fim das contas, a conta chega e você perde a partida, né? Uma coisa que eu acho interessante é que os Eagles, no ataque, durante a temporada inteira até agora, eles têm usado muitos sets, né, muitas formações em que eles trazem um tight end, 3 wide receivers e um running back. E eles estão conseguindo correr com a bola a rodo com isso, porque a linha ofensiva é muito boa e ela se movimenta muito bem. Então ela abre espaço e por você ter 3 wide receivers muito bons e um tight end muito bom, eles estão forçando os times a virem com um personnel ali para parar o jogo aéreo deles. Então você vê os caras vindo com um linebacker só, ou 2 linebackers, e nessa aí você cria um mismatch para a linha ofensiva dos Eagles, que já é muito boa, e aí os caras passam um trator. Né? Eles conseguem correr pra caramba, eles usam misdirection também, eles conseguem criar muitas situações ali com RPOs, né, que é digamos assim, o Jalen Hurts fingir que vai dar a bola para o Miles Sanders, ou ele dá a bola para o Miles Sanders e ele finge que vai passar. Né? Então, muitas situações ali que congelam os linebackers e, enquanto isso, a linha ofensiva está passando trator na linha defensiva do time adversário e o resultado é que eles correm para mais de 200 jardas todo jogo. Né? E eu acho que a gente tem que falar também da falta que, aí do outro lado, né, que o Zay Jones fez para o ataque do Jacksonville Jaguars. Porque, assim, o Trevor Lawrence, na realidade, ele está no ano de calouro dele, tá? A gente tem que desconsiderar o que aconteceu no ano passado, a gente tem que fingir que o Trevor Lawrence não fez parte da NFL no ano passado, como se ele tivesse sido draftado só agora, porque o Urban Meyer é um treinador péssimo e o Trevor Lawrence não teve nenhum tipo de treinamento no ano passado. É como se ele estivesse sozinho tentando entender como faz para jogar na NFL. Tá? Então a gente tem que desconsiderar isso e é um quarterback calouro. Então eu concordo com o Thiago que eles estão tentando simplificar o jogo para o cara. Né? E é um jogador inteligente apesar disso, então eles estão apostando muito em passes rápidos, né? Porque você vê que os times não conseguiam fazer pressão nele, porque ele pegava a bola e já estava soltando ou pro Zay Jones ou pro Kirk, né? Pro Christian Kirk. E aí, nesse jogo, eles tiraram o Zay Jones, que é era o líder em targets, né? Do ataque dos Jaguars até aquele momento. E aí, o foco inteiro de uma secundária sensacional do Eagles ficou inteiro no Christian Kirk. Por algum motivo nesse jogo eles não insistiram tanto quanto eles tinham insistido em trazer o Travis Etienne e o James Robinson aí para ficarem envolvidos no ataque aéreo. E é aquele negócio, quando você está jogando contra um time muito melhor que você e você abre uma vantagem, você fica naquela situação entre o diabo e a cruz, né? Que se você não é agressivo, o outro time chega perto de você e te come. E se você é agressivo, você está se colocando numa situação em que você pode fazer alguma merda e abrir para o outro time chegar perto e te matar, né? Então, eu acho que os Jaguars ficaram nessa situação quando eles abriram 14-0, só que aí eles foram para esse jogo muito conservador, muito cedo. E é o que o Thiago falou. Os Eagles são muito mais time, o placar na realidade não representa o quão
o quão diferentes são os dois times, né? Porque o Eagles é muito mais time. E apesar de eu achar que os Jaguars até agora são o melhor time da AFC South, isso não significa nada porque é uma divisão fraca. E os Eagles têm, como o Lucas falou, o melhor time da liga, provavelmente até esse momento, e o jogo conta essa história. Eu concordo muito com esse take aí o placar apertado não diz a verdade do jogo pra mim, assim. Eu acho que o Jaguars ele faz 14-0 ali muito rápido no jogo, principalmente porque eles conseguem uma pick six e, cara, isso aí dali pra frente é simplesmente um amasso do Philadelphia Eagles, assim. Esse é o jogo que eu assisti. O jogo só é apertado porque no começo do jogo teve um erro ali por parte do time do Eagles que deu 7 pontos pro Jaguars e, cara, não diz nada, assim. Eu acho que esse jogo, assistindo esse jogo, eu saio empolgado, ou então continuo empolgado com o Philadelphia Eagles, que tem sido um timaço, assim, e esse jogo apertado, esse resultado apertado pro Jacksonville Jaguars nesse fim de semana não é um bom sinal para mim, muito pelo contrário, assim, o jogo que eu assisti é que eles foram amassados e esse placar é super mentiroso. Mas até que na questão do Eagles, assim, acho que esse coaching staff, né, se a gente fosse olhar semana 4 da temporada anterior, a gente já está falando que esse coaching staff do Philadelphia Eagles, que tinha acabado de chegar, então com o Nick Sirianni, que é o head coach, tinha na sua 4ª partida como head coach, depois de ser coordenador ofensivo do Indianapolis Colts, a gente está falando que ele provavelmente ia rodar logo, né? Porque esse coaching staff não começou de forma empolgante, se encontrou um pouco no final da temporada, né? E, cara, o que eles fizeram ali, o nível que esse time está treinado, o nível que esse time está conseguindo executar e o nível de ousadia desse time é surreal, assim, é muito da hora de assistir. Porque se você for pegar essa partida e ver o tape, cara, é quarta descida sem dó e atropela e passa por cima e zero respeito a quem tá na frente deles, assim. Então, dá pra gente falar que esse coaching staff é de verdade e o Nick Sirianni é um head coach de verdade? Como que a gente vê esse ponto? Eu acho interessante porque, assim, eu tava, inclusive, pesquisando para ver quem são bons candidatos a head coach no ano que vem, né, porque eu acho que vai ter muita gente rodando no fim do ano. E eu acho interessante que começaram a comentar sobre o Shane Steichen, acho que é assim que fala, né, que é o coordenador ofensivo do Eagles, né? Porque justamente no ano passado os Eagles começaram mal e o Nick Sirianni era o cara que era o play caller dos Eagles. E aí, quando o time começou mal, o Nick Sirianni abriu mão de ser o play caller e passou pro Shane Steichen, ou Station, sei lá, para ser o play caller, né? E ele era o quarterback coach do Justin Herbert, no ano de calor do Justin Herbert lá nos Chargers, né? E desde então, o ataque dos Eagles mudou. Passou a ser um ataque focado muito mais em correr com a bola, né? Correr com a bola de um jeito mais criativo. E então eu acho que isso mostra, né, que o Nick Sirianni soube identificar talvez ali uma deficiência dele muito cedo, né? Muitos treinadores ficam insistindo, né, em acumular essas funções, né? E não necessariamente o Nick Sirianni seja um play caller ruim, mas talvez fosse uma coisa que estivesse sobrecarregando ele passou para um outro cara que está fazendo um ótimo trabalho. Então eu acho que isso mostra assim uma maturidade de um cara bem jovem, né? Então eu acho que por enquanto o Nick Sirianni está fazendo um ótimo trabalho em Filadélfia e tudo mostra para mim que ele tem potencial para ser um bom head coach aí por alguns anos. Eu acho assim, a prova de que o coaching staff é bom é quando você vê um prospect como o Jalen Hurts, que vem do college cheio de buracos no jogo dele, e os caras conseguem em pouco tempo desenvolver o jogador para tirar o máximo que ele tem para oferecer. Algo parecido com o que o Josh Allen aconteceu com o Josh Allen no Buffalo Bills. Eu acho que qualquer trabalho de desenvolvimento de um quarterback assim, que é um quarterback que chega do college como um prospect cheio de falhas, e os caras desenvolvem não só o jogo do cara, mas o game plan,
para maximizar o que ele faz bem, esconder os problemas que o jogador tem. Eu acho que qualquer coach staff que faz isso está provando a própria qualidade, assim. Mas eu acho também que esse ótimo ano que o Eagles está tendo passa não só pelo coaching staff, mas também pelo front office, porque o trabalho que eles fizeram de montagem desse time em pouquíssimo tempo foi magistral, assim. De um ano para o outro, a quantidade de buracos que eles foram preenchendo, não com qualquer jogador, mas com um baita jogador, né? Tinha problema no miolo lá, eles draftaram um defensive tackle que, puta, tá maravilhoso já. O cara tem 5 jogos na NFL e são 5 jogos lindos, assim. Eu já amo o rapaz ali de 500 quilos que eles draftaram lá no primeiro round. A secundária que eles montaram é muito boa. Quer dizer, eu acho que vão dizer que o Trevor Lawrence, eu acho que algum de vocês vai dizer daqui a pouco que o Trevor Lawrence tá cometendo muitos erros, mas a secundária do Eagles é muito boa. O James Bradbury fez um jogo incrível, assim. É uma secundária extremamente talentosa. A gente já tinha falado disso da última vez que a gente falou desse Eagles. Então, assim, eu acho que é um staff muito inteligente que tá treinando um time com um elenco extremamente bem montado, assim, eles cobriram todas as falhas que eles tinham de um jeito muito rápido, assim, de uma temporada para outra. Realmente eles conseguiram montar um timaço, e se a gente voltasse o quê? 2, 3 temporadas atrás, que aí já eram, logo depois eles ganharam o Super Bowl, esse time, logo depois não, né, mas enfim, esse time tava desfacelado, né, então teve algum momento ali que não faz muito tempo que o roster deles era péssimo, precisava de uma reconstrução forte, e rapidamente eles chegaram nesse nível. Mas até agora, assim, parte dessa construção pro Eagles, e esse é até parte do caminho que o Jaguars quer trilhar, né? É muito curioso, assim, eu tava pensando, né? 4 rodadas da temporada e o Jacksonville Jaguars hoje estaria indo para os playoffs. Torcedores, calma, ainda é muito cedo, né? A gente ainda tem mais 14 rodadas, 14 semanas, né? Então, 13 jogos para cada time. Mas o Jacksonville Jaguars estaria indo para os playoffs depois de ter sido o pior time da liga a temporada passada. E aí uma coisa muito interessante na reconstrução do Eagles e nesse início de reconstrução do Jaguars, para mim, é justamente os 2 quarterbacks, né, que não poderiam ter chegado na liga em cenários mais opostos, né? Então o Jalen Hurts, ele vem para a liga sem... Assim, ele teve temporadas muito produtivas no college, mas ele não tinha o hype, tinha muitas questões ao redor dele sobre ele ser um quarterback de NFL. E do outro lado, o Trevor Lawrence, ele chegava na liga sendo o maior talento do college na posição de quarterback desde o Andrew Luck vários anos atrás, assim. Então, primeiro no Hurts, o que a gente tem visto dele, ele é um quarterback de verdade, ele silencia os críticos mais uma vez, igual ele silenciou quando ele saiu de Alabama e foi para Oklahoma, ou ainda não é isso, a gente ainda precisa ter um pouco de paciência com ele? Cara, eu acho que, assim, uma das anotações que eu fiz é que é muito impressionante a evolução do Jalen Hurts, mas a sensação que dá é que ele ainda tem alguma evolução para fazer e que ele ainda está segurando o freio de mão desse time, né? Mas o que eu acho interessante o Thiago trouxe aí a questão do coaching staff evoluir o Jalen Hurts, né? E fazer um paralelo com o Josh Allen, né? E tem semelhanças entre os 2 quarterbacks em alguns aspectos, né? Claro que, assim, o Josh Allen para mim é muito mais talentoso do que o Jalen Hurts. Eu não tinha uma opinião muito positiva sobre o Josh Allen quando ele estava vindo para a liga, tá? Para ser muito honesto. Mas hoje, vendo, ele tem muito mais talento que o Jalen Hurts. E não vou dizer que o Jalen Hurts não possa chegar lá. Eu não acredito, mas também não vou dizer que é impossível. Mas os 2 têm as semelhanças nos seguintes aspectos. Primeiro, os 2 são 2 caras muito, muito físicos. São muito atléticos, são rápidos, são fortes. E o segundo os 2, antes do draft, vinham como caras que levavam o trabalho de jogador muito a sério. São caras que colocam, assim, eles fazem o trabalho deles. Não é só de chegar, ver um pouquinho de tape, não é naquele negócio que você precisa colocar no contrato que ele precisa estudar 4 horas por semana, entendeu? São caras que levam a sério, são apaixonados pelo jogo, são muito competitivos e querem ser os melhores. E eu não vou ficar aqui discutindo questão de
de avaliação de quarterback e tal, né? É um tema que a gente pode abordar mais no off-season, mas eu acho que esses são dois aspectos muito interessantes desses dois jogadores, e eu acho que essa parte extra-campo do Jalen Hurts é o que faz ele evoluir, mais do que o trabalho do coaching staff do Eagles, que precisa ser louvado, é essa vontade do Jalen Hurts de ser melhor a cada jogo. Eu acho que quem acompanhou a carreira do Jalen Hurts no college já viu esse ponto que você trouxe, Paulinho, que é ele sai de Alabama, se eu não me engano, logo depois de ser campeão, né? Ou ao menos chegar na final, igual a Alabama ele faz toda vez, né? Ele foi substituído, né? Porque ele sofre uma lesão ali no campeonato nacional, entra o Tua no lugar dele, isso. E logo em seguida ele pede transferência, sai de Alabama ele sai e vai para Oklahoma. Ele sai de Alabama, vai para Oklahoma justamente para dar o espaço para o Tua, que aí tinha ficado claro que o Tua ia assumir como quarterback titular de Alabama. E aí, para muitos, isso poderia ter sido um downgrade, né? Na carreira do college do cara. E, na verdade, para ele fez daquele limão uma puta de uma limonada, né? Porque ele tem uma baita de uma temporada em Oklahoma e ele silencia muita gente mostrando coisas que ele não mostrava em Alabama, mas ainda assim era um prospect com pontos a se desenvolver, cru, para ir para a liga, né? Então, mas ele já mostrava essa ética de trabalho, né? Desde os tempos dele de college. E no outro lado, assim, só para fechar e falar um pouco do Trevor Lawrence, né? Que aí, como eu comentei, ele foi o completo oposto vindo para a liga, né? O quarterback mais hypado desde sei lá quantos anos e com todos os motivos para isso, assim. Super justificável. O que ele fez em Clemson durante a carreira dele universitária é simplesmente um absurdo, assim. Uma das coisas mais bonitas de ver lá no college. E assistindo o jogo contra o Eagles, você vai ver diversos snaps que você vai falar, porra, tá aí aquele cara que tinha aquele hype e ele merece aquele hype porque tá aí, o talento dele tá lá, é inegável, ele é um puta de um quarterback talentoso pra caramba. Só que ele ainda tem outros pontos que, na minha opinião, assim, a minha avaliação do jogo dele contra o Eagles foi jovem, assim, erros de um quarterback jovem. E aí, Thiago, erros de um quarterback jovem. E aí, Thiago, como que você vê essa partida do Trevor Lawrence, esse início aí de trajetória dele esse ano? Eu acho que ele cometeu vários erros, assim, nesse jogo, muito em função, da secundária do Eagles ser extremamente boa, e o fato dele não ter o Zay Jones. O Paulo comentou isso, ele procura muito o Zay Jones nos jogos, ele tinha procurado muito o Zay Jones até aqui. Quando o Zay Jones se machucou, não pôde jogar essa partida, o Philadelphia Eagles decidiu, né? Foi uma decisão consciente de remover o Christian Kirk do jogo. Que foi uma decisão acertada, porque não sobrou muita coisa, né? O Lawrence rodou muito do jogo aéreo pelo Agnew, né? Que fez um bom jogo, mas não é suficiente, assim. Agora, para mim, o Trevor Lawrence tem mais do que estão pedindo para ele fazer, só isso, assim. Eu acho que você falou, Lucas, que você não entendeu o porquê que esse jogo ficou tão apertado o placar, mas eu acho que é muito em função do Jaguars ter ficado cozinhando esse jogo. O Jaguars, como abriu 14-0 muito rápido, ao invés de continuar agressivo, ele começou a cozinhar esse jogo e tentar ficar mantendo o placar parado, né? E aí, então o Eagles teve dificuldade, né? Foi um trabalho de formiguinha do Eagles aos poucos de trazer esse placar. Agora, o Jaguars vai cozinhando esse jogo até um momento no último período em que o Eagles realmente abre uma vantagem maior. Porque esse jogo, assim, o Jaguars está ganhando, daí o Eagles vira o jogo, mas o jogo tá apertadinho. Quando o Eagles dispara no placar, é a primeira vez no jogo inteiro que soltam o Trevor Lawrence para ser mais agressivo. E o Jaguars coloca um drive rápido, agressivo, com passes longos, que termina num touchdown super rápido para responder um touchdown que o Eagles tinha feito. Então, para mim, eu acho que o Jaguars tem que decidir, falar, olha, cara, se o Lawrence vai mandar 2, 3 interceptações todo jogo, que seja, solta o moleque, deixa ele jogar bola, deixa ele ser agressivo. A gente viu isso na temporada de calor do Peyton Manning, por exemplo. Deixa o moleque jogar bola, que ele vai te mostrar do que ele é capaz e mais cedo ou mais tarde ele tá fazendo jogos como os irmãos, os quarterbacks top da liga estão fazendo, assim, que é impossível de marcar, porque eu acho que o futuro do Trevor Lawrence é ele ser
uma força similar ao que tem sido o Josh Allen, ao Patrick Mahomes, ao Justin Herbert, aquele cara que é impossível de parar, que quando ele decide jogar, ele rouba o jogo, né? Então acho que isso tá no futuro dele, eu acho que o Jaguars tem que soltar o moleque o mais rápido possível. Eu concordo, acho que quanto mais erro o cara puder cometer agora nesse começo de carreira, mais rápido ele vai aprender, né? Eu acho que é uma coisa lógica, você não aprende sem fazer erro. E a impressão que eu tenho é que realmente, assim, apesar do Doug Peterson ser um treinador extremamente arrojado nas decisões que ele faz no jogo, ele tem sido realmente muito conservador aí com o Trevor Lawrence, né? Eu acho que é meio incongruente, mas vá lá, eu até entendo. Mas eu concordo com o Thiago, precisa soltar o Trevor Lawrence não só porque a gente quer ver, mas porque é a melhor forma de evoluir o moleque. Então vamos ver se eles conseguem soltar o Trevor Lawrence na próxima rodada, né? Então no domingo, 2h, o Jacksonville Jaguars enfrenta o Houston Texans numa batalha de divisão, aí tentando se manter no topo, na liderança da AFC South. Provavelmente aí uma das piores, se não a pior divisão da liga nesse começo de temporada. E o Jaguars vai aproveitando, vai se colocando ali na liderança. Já o Philadelphia Eagles, tentando manter seu recorde invicto, ele vai enfrentar o Arizona Cardinals no domingo também, 5h25. Aí ele lidera a NFC East com 4 vitórias e 0 derrotas, mas é uma divisão que tem Dallas Cowboys e New York Giants com 3 vitórias e 1 derrota, né? Então qualquer tropeço pode embolar o Philadelphia Eagles nessa divisão. E aí o nosso último jogo no detalhe é a vitória fora de casa do Buffalo Bills, 23-20 contra o Baltimore Ravens, né? Então o Buffalo Bills, um dos favoritos ao título na temporada, segundo esse podcast, né? Então fontes nós mesmos, foi até Baltimore enfrentar o Ravens com 2 vitórias nos 2 primeiros jogos e uma derrota para o Dolphins na semana passada, né? Então buscando se recuperar dessa derrota. Já o Baltimore Ravens, que inclusive também perdeu para o time do Dolphins, tá? Então também tem essa derrota no currículo, buscava engatar uma temporada ali depois de vitórias tranquilas sobre Jets e Patriots, né? Então estava buscando uma terceira vitória para engatar nessa temporada 2022. E aí o que a gente viu no começo do jogo, Paulinho, foi que o Ravens parou o Josh Allen praticamente ali quase que o primeiro tempo inteiro, né? Então como que eles conseguiram essa proeza que poucos times na liga têm conseguido? Para responder essa pergunta, eu quero rebobinar um pouco, né? Porque, assim, tem um vídeo que saiu essa semana de um cara que a gente gosta bastante aqui no podcast, que é o Brad Coleman, que o cara sempre traz umas análises muito boas, né? E ele explicou como o Miami Dolphins fez para parar o Josh Allen no jogo passado. E aí ele explica, né, que o Dolphins, lá em 2020, né, tentou parar o Josh Allen trazendo blitz pra caramba, de cover 0 e cover 1, trazendo blitz o tempo inteiro, e com isso o Josh Allen destruiu os caras. E aí, depois, 2021, os Dolphins trouxeram um ajuste, né, que basicamente foi usar uma cobertura que é chamada de cover 1 robber, que significa você tem um safety lá atrás e você tem um outro safety que fica no meio do campo, meio que fazendo como um spy ali no quarterback. E aí, por que eles fazem isso? Porque os Bills usam muito crossing routes, que é você ter 2 jogadores fazendo rotas que eles cruzam o campo, e quando você está usando só o cover 1, que é só um safety lá atrás, esse safety, no momento que os 2 cruzam, ele tem que fazer uma escolha entre qual desses caras ele vai acompanhar, ou ele vai pegar um cara que está fazendo uma rota mais longa. Então você acaba que tem alguém que vai ficar livre nessa jogada quando você está com uma defesa cover 1. Quando está o cover 1 robber, esse cara que é o robber, né, ele meio que substitui o cornerback que está fazendo um papel de cobrir homem a homem, um desses caras na crossing route, ele comunica para o cornerback que, ó, vou pegar o seu cara, e no momento que eles fazem a troca, esse outro cornerback vai para trás e fica meio que como se fosse um cover 0, tá? Um cover 2. E isso faz com que o Josh Allen tenha mais dificuldade. Em 2021, o Josh Allen teve mais dificuldade para parar os Dolphins. Em 2022, os Dolphins resolveram vir com o cover 1 e o cover 0 de novo, e o Josh Allen começou o jogo naquele ritmo Josh Allen. E aí depois os Dolphins fizeram uma coisa que era meio inesperada.
que eles pegaram e trouxeram só cover 2 para cima do Josh Allen a partir do segundo tempo, né, ou seja, 2 safeties lá atrás, e misturaram cobertura homem, cobertura por zona, né, no front deles, mas sempre usando um look para o Josh Allen como se ele estivesse indo para blitz. Só que eles não traziam tanta blitz. Quando traziam era uma blitz ou outra com um cornerback ou com um linebacker, e isso fez com que o Josh Allen ficasse confuso, porque ele não sabia de onde vinha a blitz. Ele não sabia se vinha a blitz e ele não sabia qual era a cobertura. Né? Então, o vídeo do Brad Coleman é um pouco mais complexo que isso, mas isso é um resumo para falar para vocês que como que o Baltimore Ravens fez para parar o Josh Allen. Eles viram esse jogo e eles falaram, a gente pode começar a mostrar para o Josh Allen também que a gente vai para blitz. Não mandou tanta blitz assim. E usaram também bastante cover 1 robber, bastante cover 2, misturando homem a homem, misturando zona. E isso fez com que o Josh Allen parasse, por quê? Porque o Josh Allen não podia mais ficar segurando a bola para uma jogada explosiva. Então, o que eles forçaram? Eles forçaram o Josh Allen a ser um quarterback muito mais paciente, que é uma coisa que ele tem muita dificuldade para fazer. É um traço dele, é um traço de muitos quarterbacks novos na liga, que é essa impaciência, porque eles querem segurar a bola, eles querem a jogada explosiva, eles querem fazer o drive rápido, mas o que eles fazem é forçar esse quarterback a ficar impaciente, a ter que passar a bola rápido, a não saber o que está acontecendo assim, no jogo com tanta certeza, e forçar ele a cometer erros. Então, o Baltimore Ravens usou esses artifícios de cobertura para forçar o Josh Allen a ter assim, um ataque mais conservador, digamos assim. E aí, com esse cenário de o time de Baltimore conseguindo parar muito bem o Josh Allen, como o Paulinho explicou, a gente teve um momento ali, mais para os finalmente do segundo tempo, onde o Baltimore Ravens estava ganhando de 20-3. E aí, o primeiro tempo ele termina 20-10, né? E no segundo tempo o Baltimore Ravens ele não faz um mísero ponto, né? Então, qual que foi esse ajuste do Buffalo Bills, ou quais foram os múltiplos ajustes do Buffalo Bills para conseguir virar essa partida que eles estavam perdendo por 17 pontos? Eu acho que esse é o jogo clássico que é a peça de 2 atos, assim, né? Porque os 2 tempos foram muito, muito diferentes. O primeiro tempo, o Baltimore Ravens fez um baita jogo. Achei um jogaço em todos os níveis, assim, do jogo. Ataque, defesa e special teams. O Baltimore abre esse jogo logo de cara, forçando turnovers. Teve um pick six cedo nesse jogo. Eles forçam interceptações. E pro Lamar isso funciona muito bem. Pro Lamar, quando o time tá na frente do placar, é quando ele joga mais bola. O Lamar tem bem mais dificuldade de buscar placares do que ele tem quando ele tá ganhando. Eu acho que o Lamar estava jogando muito bem. Eu acho que o J.K. Dobbins, running back, que voltou, fez um jogo muito bom. Acho que ele faz muita diferença pro Ravens. A quantidade de corridas bonitas assim, que ele acha uma corrida onde não tem, assim, e inventa um first down, assim, é muito bom. É muito positivo pro time do Ravens. Eu acho que teve um problema muito grande assim, de concepção de jogo que o Buffalo Bills estava fazendo no primeiro tempo, que eles estavam tentando pressionar com 4 e jogando cover 2 muito fundo, assim, né? Então eu acho que a secundária estava muito funda no campo e eu acho que isso não funciona também contra o Ravens. Então tinha muito assim, 3ª para 10, que não tinha ninguém do Bills no miolo, assim, você olha no tape, você não vê ninguém no miolo, aí o Lamar pega a bola, sai correndo, corre 10 jardas, first down. Eu acho que isso estava acontecendo muito consistentemente no primeiro tempo, e o Buffalo Bills depois parou, jogou mais perto do box, e aí o Lamar fica confuso, ele tem mais dificuldade. Agora, na minha opinião, assim, teve um lance muito capital nesse jogo. Tem 2 coisas que eu queria apontar. Primeiro, se você não vê esse jogo, tem um passe do Lamar Jackson nesse jogo que deveria valer o contrato que ele quer. Porque tem 3 negros do Buffalo Bills que vão pra cima dele, fazem o sack, e aí eu já tinha desistido da jogada. Eu, Thiago, desisti da jogada. Só que o Lamar Jackson não desistiu da jogada, porque eu cantei o sack, do nada ele apareceu em pé, não conseguiram derrubar, ele deu um rodopio.
fez um passe na lateral absurdo, assim, pro Devin Duvernay. O Lamar tá muito perto de estar jogando um nível de MVP. O Paulinho tinha falado isso antes e eu tô tendendo a concordar isso com ele. Agora, tem um lance muito capital nessa partida, na minha opinião, quando o jogo tá... O Baltimore Ravens tá com 14, acho que tá 14-3 esse jogo. E o Baltimore Ravens tá fazendo mais um drive. A defesa tava jogando muito, tava forçando muitos punts, roubando a bola do time do Bills. E o ataque tava rodando super bem, tava redondo, tava uma máquina. Um drive atrás do outro, assim. E esse drive não foi diferente, assim. Foi um ótimo drive do Baltimore Ravens, que termina com um passe para touchdown pro Mark Andrews. E aí a juizada entrou em jogo e, para mim, mudou completamente essa partida, porque foi um touchdown do Mark Andrews que deixaria esse jogo 21-3 pro Baltimore ainda no primeiro tempo, tá? O Baltimore terminou esse jogo com 20 pontos, ou seja, o Baltimore até o final da partida, depois que esse touchdown foi anulado, não conseguiu chegar nos 21 pontos que eles teriam conseguido nessa jogada, tá? Eles deram um pass interference do ataque, né? Interferência de ataque, que o juiz que marcou isso, na minha opinião, ele devia virar juiz de vôlei. Porque foi um catch completamente normal. O Mark Andrews coloca a mão de um jeito completamente natural no defensor. Isso pra mim não é falta nunca, assim. E se esse lance é touchdown, 21-3 pro Ravens, ia ficar muito mais difícil do Bills virar. Eu acho que nesse momento chave, o momento da partida muda muito, assim, e o Bills meio toma as rédeas do jogo, o ataque começa a rodar bem melhor. Aí o Josh Allen, com 1 minuto e meio de relógio, ele pega a última posse do primeiro tempo e marca o touchdown para virar para o intervalo 20-10, e aí a coisa dificultou muito pro Buffalo Bills. Então eu acho que o Ravens sofreu muito. Assim, eu acho que esse lance é muito maior do que as pessoas estão falando. Assim. Eu acho que a defesa dos Bills veio para o segundo tempo e eles fizeram alguns ajustes que acho que justificam eles terem tirado os Ravens da partida a partir do segundo tempo. Tá, assim, os Bills, né, têm uma defesa ali bem conservadora no aspecto de pressão, né, eles têm uma linha defensiva muito boa, então eles não usam muitas blitz, e eles trouxeram uma movimentação bem diferente para a linha defensiva durante o segundo tempo, trouxeram uns stunts, né, que são movimentações dos jogadores para alterar o pocket. Então eles faziam um movimento de primeiro abrir o pocket para meio que conter o Lamar Jackson dentro do pocket, e depois alguém fazia algum movimento, ou vinha alguém numa blitz tardia, né, geralmente o Trey Edmonds vinha para uma blitz mais tardia, porque tinha algum buraco e ele partia para cima para ir atrás do Lamar Jackson. Então eu acho que a defesa dos Bills trouxe esse ajuste que foi assim, bem pontual para também frear o Lamar Jackson. E eu acho que a gente também não pode tirar o mérito do que a secundária dos Bills jogou, porque o Jordan Poyer, sei lá, esse cara tá jogando pra caramba desde o começo da temporada, né? Inclusive, né, o Jordan Poyer, ele tem uma estatística interessante, né? Ele tem 4 interceptações na temporada, e quando o recebedor que está próximo dele é o alvo, ele permitiu até agora 3 passes completos. Tá, então, assim, o cara tá fazendo uma puta temporada, ele teve um excelente jogo. E o rookie dos Bills de primeira rodada, né, o cornerback, o Kyle Allen, também jogou assim, um jogo fora de série. Tá, então, primeiro tem isso. O segundo aspecto, que eu acho que também foi bem relevante, é que por algum motivo que até o momento não foi explicado, os Eagles resolveram não usar mais o Rashad Bateman durante o jogo. Ele entrou em poucos snaps no segundo tempo, inclusive o John Harbaugh falou que ele ia dar uma olhada para ver se ele entendia por que o Rashad Bateman não estava tanto em campo durante a segunda etapa. Então eu acho que tem esses dois aspectos. Tá, claro, eu não vou dizer que o Thiago está viajando, porque a NFL tem sim esse histórico de bandeirinhas bem
estranhas aparecerem durante a partida. Mas eu acho que o Bills, no segundo tempo, jogou muito melhor que os Ravens, né? Mas apesar disso, a gente tem que falar que os Ravens vieram bem preparados para essa partida, né? É um time muito bem treinado e eu acho que eles mostraram isso durante a temporada inteira até esse momento e essa partida não foi diferente. Eles só sofreram bastante com as lesões e com a inexperiência do time. Longe de mim querer passar um pano para a NFL. A minha última função aqui seria essa, né? Jamais passarei pano para essa liga. Mas a realidade também é que ser árbitro é um negócio difícil pra caramba, né? Acho que hoje toda liga esportiva, de qualquer esporte, você vai falar que a arbitragem tem um ponto ou outro que deveria ser visto com mais atenção. E isso aí não vai ser exclusividade na NFL, não é só na NFL que acontece isso, né? Mas óbvio que ele tem muita coisa questionável que a gente vê ano após ano, né? Inclusive na NFL já tentaram até implementar o desafio de pass interference, né? De tanto problema que a gente teve nesse tópico. Mas é isso, assim, acho que o Bills ele vence essa partida e ele solidifica muito a posição que a gente tem falado desde o início, né? Então agora ele vai se colocar numa posição ali com 3 vitórias e 1 derrota, numa divisão onde o único competidor que ele estava tendo nessa temporada é o Dolphins e a gente não sabe quanto tempo o Tua vai ficar de fora. Então o Bills ele tem tudo aqui para começar a deslanchar e assumir esse posto de primeiro colocado na AFC East e solidificar. Mas e ser esse time muito forte que a gente está prevendo aqui desde o início. Mas do outro lado, a gente tem o Baltimore Ravens e aí a gente tem, para mim, assim, uma questão que eu queria ver a opinião de vocês e como que vocês enxergam esse time de Baltimore. Por quê? Até esse momento, então, depois de 4 rodadas na temporada, ele tem o segundo schedule mais difícil da AFC, segundo os números de Strength of Schedule. Então, só o Dolphins teve um início de temporada mais difícil do que o time do Ravens. Mas a realidade é que o Baltimore ele perdeu os 2 jogos contra times bons que ele enfrentou nessa temporada. Então, ele perdeu para o Miami Dolphins e ele perdeu para o Buffalo Bills. E os 2 jogos que ele ganhou são contra times que não vêm bem na temporada e que a gente já tinha projetado que teriam temporadas sofríveis, que são New York Jets e New England Patriots. Então, assim, o que é o time de Baltimore, né? Qual que é a força real do time de Baltimore? Ele é o time que vai para os playoffs porque ele é forte ou ele, na verdade, só tem batido em quem ele só tem batido nos times que não vão muito longe na temporada? Como vocês veem o time do Ravens? Olha, Lucas, eu acho que a minha opinião sobre o Ravens, ela não mudou, e sobre o Ravens como um time forte e um dos expoentes nesses primeiros 4 jogos, ela não mudou a partir desse jogo, dessa derrota para o Buffalo Bills, assim como ela também não mudou com aquela derrota para o Miami Dolphins, né? Eu acho que são 2 jogos apertados que, enfim, em ambos os casos, as coisas não saíram do jeito que seria necessário para o Ravens ganhar. Mas, por exemplo, até mesmo nesse jogo, a gente já falou sobre o jogo Dolphins e Ravens na semana em que ele aconteceu, mas nesse jogo, o próprio Ravens, que não produziu ofensivamente, né, no segundo tempo, ele teve uma bola na linha de 2 jardas no último quarto para ganhar o jogo, né? E aí até uma das decisões controversas, né, dessa partida, que o John Harbaugh decidiu ir para a 4ª descida e tentar o touchdown, e o Lamar Jackson acabou sendo interceptado, né, ao invés de chutar um field goal e confiar na sua defesa para segurar o resultado. Então, assim, acho que são jogos definidos no detalhe. O Baltimore, na minha opinião, mostrou boas coisas, jogou bem nesses 2 jogos. Porém, os outros times acabaram jogando melhor quando importava, né? Mas, assim, não acho que isso significa que o Baltimore tem alguma dificuldade para ganhar desses times. Essa própria jogada aí que resultou na interceptação, eu penso que, né, a própria rota do Devin Duvernay, que ele tentou acertar, que o Lamar Jackson tentou acertar, se ele tivesse
localizado o jogador antes do momento que ele lançou, e aí a bola foi o jogador do Bills conseguiu fazer a jogada, ele poderia ter convertido o touchdown. O próprio Lamar Jackson chegou a falar isso numa das entrevistas que ele deu. Então, assim, não muda muito a minha opinião a respeito do Baltimore Ravens. Continuo achando que é um time muito forte dentro da divisão e que saiu bem nesses 4 jogos. Agora vai ter, em tese, um schedule mais fácil daqui para frente. Por outro lado, essas 2 derrotas dão a chance, né, pros times, em especial o Cincinnati Bengals, que a gente já falou sobre eles hoje, e que não começaram bem essa temporada, mas tá empatada pela liderança da divisão. Então essa divisão tá completamente aberta. Eu acho assim, eu acho que na NFL, mais do que qualquer outro esporte, às vezes os números mentem. E a gente tem que identificar essas situações olhando para o que acontece nos jogos. Eu acho essa temporada do Baltimore Ravens, de certa forma, meio mentirosa. Se for olhar para números, se for olhar para recorde e assim por diante. Eu acho que é um time muito, muito forte. Eu acho que é um time que acho que ninguém quer enfrentar. É um time que ele executa as 3 fases da bola de um jeito muito bom. Então, time muito difícil de jogar contra. O Lamar Jackson está jogando muito bem. Acho que a defesa está jogando bem. Enquanto ela estiver relativamente saudável, acho que eles vão continuar produzindo muito bem. Agora, eu acho que a questão do Baltimore Ravens, mais do que qualquer outra coisa, é que nesses 2 jogos graúdos aí que eles jogaram, contra o Dolphins e contra o Bills, aconteceu que em ambos os jogos, os 2 quarterbacks dos 2 times tiveram uma última posse para definir o jogo. Então, contra o Dolphins, o Lamar Jackson teve a bola primeiro para ir lá fazer o touchdown, não converteu, ele faz o field goal. Aí Miami pega a bola, o Tua pega a bola, põe embaixo do braço, resolve o jogo, faz o touchdown e ganha o jogo. Contra o Bills, os 2 quarterbacks, jogo empatado, 20-20, os 2 quarterbacks de novo tiveram a chance de matar o jogo. Lamar Jackson pega a bola, ele faz um drive, ele chega na end zone praticamente, né? Ele chega na linha de 1 jarda. De novo, não converte, né? Eles vão para a 4ª descida. O John Harbaugh decide ir para a quarta descida, que ele deveria ter ido mesmo. Ele não chuta o touchdown. E o Lamar não converte. No fim das contas, ele não converte de novo a jogada. E aí o Josh Allen pega a bola, põe embaixo do braço, corre o campo inteiro. O Bills chuta o field goal e ganha o jogo. Imagino que se o Ravens tivesse feito touchdown, o Bills teria ido para o touchdown e teria marcado também. Eu acho que a NFL, em muitos aspectos, ele é um jogo mental também. Eu acho que quando isso começa a acontecer muito consistentemente, acaba virando um lance que você vai carregando, né? A verdade é que o Lamar teve a bola do jogo na mão nos momentos mais chave e não converteu. Então acho que ele tem que dar essa virada. Eu acho que se ele decidiu não assinar esse contrato, porque ele quer provar para os caras que ele pode ganhar, eu acho que em algum momento ele vai ter que dar uma virada nessa situação e resolver os jogos no final mesmo. Se ele conseguir fazer isso, eu acho que eu acho que é a grande diferença para esse Baltimore Ravens deslanchar e ser um dos times mais fortes da AFC. Eu tendo a discordar do Thiago, porque eu não acho que o Baltimore Ravens seja um time muito forte. Eu acho que é um time muito bem treinado, eu acho que é um time que tem muito talento, mas eu acho que nesse momento é um time que está sofrendo muito com lesão. E também nesse momento é um time que está sofrendo muito com inexperiência. Eu comentei inclusive no preview que o Baltimore Ravens é um time que teve muitos jogadores que se aposentaram, muitos jogadores veteranos que saíram, e alguns inclusive ainda estão sem contrato. Eles trouxeram peças no draft, trouxeram algumas peças na free agency, mas no geral é um time bem inexperiente, e acho que isso tem sido um preço que eles estão pagando, a qualidade do time até o momento é um preço que eles estão pagando por essa mudança brusca, né? Não deixa de ser um time muito bem treinado. Acho que o John Harbaugh é um dos 5 melhores treinadores da liga aí, com tranquilidade. Então, quando eu vejo isso que o Lucas falou, né, ganhar os 2 jogos contra times ruins que eles enfrentaram, os 2 jogos contra times bons que eles enfrentaram, eles perderam, para mim isso mostra que eles são um time ali meio de tabela. Ou seja, eles vão ganhar os jogos
contra times ruins e eles vão perder e vão ganhar alguns jogos contra times bons. É claro que assim, a gente tem que contabilizar aí que, tudo bem, Lamar Jackson é um excelente quarterback, mas eles enfrentaram aí 2 times graúdos, né? O Josh Allen é um puta quarterback e, assim, vai ter jogo que os Bills vão ganhar porque Josh Allen vai fazer uma jogada fantástica, apesar do time estar jogando mal, ele vai ganhar o jogo, porque quando você tem um quarterback sensacional é isso que acontece, entendeu? Mas apesar disso, como eu falei, eu não vejo o Ravens aí como um time fantástico, como um time muito forte. É um bom time, é um time que se enfrentar aí boa parte dos times da liga vai ganhar o jogo, porque tem muito time ruim nesse momento na liga, né? Mas não vejo como um time aí que chega para disputar título, né? Eu acho que talvez ganhe a divisão, porque o Cleveland Browns está inventando cada dia uma maneira diferente de perder um jogo, um jogo que deveriam ganhar, e os Steelers ainda aí tentando se encontrar, né, agora vão com um quarterback novo. Então eu acho que assim, a divisão pode acabar caindo no colo do Baltimore Ravens, mas não é um time que eu vejo com chances aí de título, para falar a verdade. Excelente, então o lado bom é que a gente tem ainda mais 13 jogos de cada um desses 2 times, né, e 13 jogos do Baltimore Ravens para a gente descobrir quem tá certo e quem tá errado nesse podcast, mas sem competição, tá? E falando dos 2 times, o Buffalo Bills, 2 horas da tarde nesse domingo, enfrenta o Pittsburgh Steelers, como a gente tem comentado aqui, meio no paralelo, Steelers provavelmente de quarterback novo, né? Então Steelers provavelmente lançando aí o Kenny Pickett para sua estreia na liga como titular. Buffalo Bills, que agora divide a liderança da AFC East junto com o Miami Dolphins, com 3 vitórias e 1 derrota cada um, e depois tem Jets e Patriots nessa divisão. Já o Baltimore Ravens, no Sunday Night Football, então 9h20 da noite, enfrenta o Cincinnati Bengals, um jogaço, numa de AFC North que tem Ravens, Bengals e Browns, todo mundo com 2 vitórias e 2 derrotas, e depois o Steelers com 1 vitória e 3 derrotas. Então, aí um jogo importantíssimo na sequência para o Baltimore, para ver quem que vai sair na liderança da divisão deles. E agora vamos passar rapidinho pelos outros jogos dessa semana 4, entender aqui rapidamente o que aconteceu em cada jogo da liga nesse final de semana. E no primeiro jogo de domingo, o Minnesota Vikings e o New Orleans Saints foram até Londres abrir a rodada desse final de semana. Nesse domingo, vitória do time de Minnesota por 28-25. Esse jogo foi 6 da matina aqui pra mim, então ponto positivo pra mim, que acordei cedo pra assistir, pra comentar esse jogo pra você. Jogo decepcionante pra mim do Vikings, que enfrentou um adversário muito enfraquecido e teve grandes dificuldades. Porque do lado do New Orleans, jogar sem o quarterback, sem o melhor wide receiver, sem o melhor running back, é muito desfalque para um time querer produzir. E a verdade é que o New Orleans acabou achando jeitos de pontuar. A defesa jogou bem, mas o ataque até achou jeitos. O Andy Dalton não é tão horroroso assim, então ele conseguiu mover as correntes de certa forma. Várias chamadas inteligentes, colocando o time em boa posição de pontuar. O Chris Olave, o rookie, o wide receiver, é muito bom jogador, ele vai ser excepcional. Minnesota foi bastante decepcionante para mim. A única coisa que eu achei muito estranha foi que vários times já perceberam que esse time de Minnesota, se você tirar o Justin Jefferson do jogo, que não é exatamente uma coisa fácil de fazer, mas ele é só um jogador, né? Se você coloca a marcação toda, a sua defesa inteira marcando o cara, e Minnesota não tem muita resposta. E New Orleans não fez isso, né? Então o Justin Jefferson teve bastante espaço. Minnesota foi inteligente em achar jeitos de colocar a bola na mão dele, e ele, como é craque, acabou resolvendo. Mas o jogo foi decepcionante de Minnesota para mim, que deveria ter tido muito mais dificuldade, né? Minnesota estava perdendo esse jogo lá no finalzinho do último quarto, ganhou na última posse, e deveria ter sido um jogo bem mais fácil para Minnesota. O Seattle Seahawks visitou o Detroit Lions e num jogo, acho que as defesas esqueceram de entrar em campo, né? Venceu por 48-45, vitória de Seattle.
Pois é, esse jogo foi um verdadeiro tiroteio, né? Eu acho que, por mais estranho que seja, esse jogo foi marcado aí porque tem dois improváveis, mas ao mesmo tempo prováveis concorrentes aí ao prêmio de MVP, o Geno Smith e o Jared Goff. Né? O Geno Smith jogando muito bem até esse momento, né? Não, sem nenhuma ironia. E sem segredo, né? Jogo entre dois ataques que estão produzindo muito e duas defesas que estão produzindo muito pouco. Resultou nesse placar elástico, foi bem divertido de assistir. E eu acho que o destaque da partida fica aí pro próprio ataque do Detroit Lions, que mesmo com muitas lesões, né? O Amon-Ra St. Brown, DeAndre Swift, lesões na linha ofensiva, conseguiu produzir de uma maneira bem significativa. Então vamos ficar vendo aí como esses times vão evoluir para ver se algum deles consegue melhorar na defesa, porque o ataque está dando conta do recado. Outra partida que a gente pôde acompanhar foi a vitória de New York Jets por 24-20 para cima do Pittsburgh Steelers. New York Jets e Pittsburgh Steelers fizeram um jogo em que prevaleceram as duas defesas. Foram as unidades que mais se destacaram no jogo, criando dificuldades para os ataques. Na verdade, os ataques nem foram tão bons, porque Zach Wilson, do New York Jets, que estreou na temporada nesse jogo, depois de um período de contusão, demora a engrenar nos ataques, não consegue fazer o ataque do New York Jets andar com frequência, caminhar o campo com frequência. Ele tem ótimo espaço, mas em alguns momentos dá um pane mental nele e ele não consegue desenvolver o ataque do New York Jets. Bryce Hall é um running back muito promissor e foi um dos destaques do ataque do New York Jets nesse jogo. Pelo lado do Pittsburgh Steelers, o time começou com o Mitch Trubisky como quarterback, mas depois entrou o calouro draftado na primeira rodada, Kenny Pickett. Deu mais consistência ao time, fez o ataque andar com mais frequência, mas ainda assim não foi suficiente para deslanchar. Em vários momentos do jogo, quando um dos ataques tinha a chance de abrir um pouco de vantagem, as defesas seguravam. Os grandes destaques dos jogos foram as defesas. E venceu aquele time que teve a última posse de bola. New York Jets, com poucos minutos para o jogo acabar, caminhou, fez uma campanha de touchdown e virou o jogo. Bela vitória fora de casa do time de Nova York. O New York Giants recebeu o Chicago Bears e venceu 20-12 para o time de Nova York. No que foi com certeza o pior jogo que alguém poderia assistir nessa semana, o New York Giants ganhou do Chicago Bears, que continua se propondo a não jogar futebol americano e, consequentemente, se propõe a não lançar a bola com o Justin Fields, né? Mais uma vez revoltante, né? Chicago Bears aí continua confirmando as expectativas de um time muito ruim. New York Giants, de certa forma, surpreendendo, mas, né, também confirmando a expectativa de um time que não tem, assim, muito mais do que Saquon Barkley para oferecer, né? Mas, de certa forma, surpreende o Giants porque é uma defesa bem diferente da moda atual da liga nessa temporada. Mas vamos ver como é que vamos ser, né? O Giants agora vai pegar os Packers em Londres, né? Um jogo que, assim, pelo visto, promete não ser muito interessante. E os Bears com certeza vão perder o próximo jogo porque é o Bears. Em um duelo de divisão, o Indianapolis Colts recebeu o Tennessee Titans e vitória do time de Tennessee 24-17 para o time visitante. No que foi aí mais um jogo muito, muito ruim, o Tennessee Titans ganhou do Indianapolis Colts, que continua decepcionando. Não que o Tennessee Titans esteja surpreendendo ninguém, muito pelo contrário. Foi uma briga para ver quem é o menos pior dos times e o Tennessee Titans conseguiu sair por cima dessa vez. E vamos ver aí, né, se o Indianapolis Colts consegue se recuperar, né, e se o Tennessee Titans consegue manter. Mas os dois ainda estão atrás do Jacksonville Jaguars aí na briga pela divisão. O Los Angeles Chargers foi até Houston e bateu o Texans por 34-24. Um jogo de um time só. O Chargers conseguiu essa vitória contra o Houston Texans, né? O placar, por incrível que pareça, ele é mais apertado do que o jogo realmente foi, porque o Texans em nenhum momento ofereceu um real problema, né? Para esse time do Los Angeles Chargers. E eu acho que o destaque
do jogo fica aí pro Austin Eckler, que está acordando para a vida, e pro Dameon Pierce, que é um excelente calouro. Eu acho que ver esse cara é super divertido. Né? O Brandon Cooks também aí um ponto positivo nessa temporada do Houston Texans. Né? E o Houston Texans, que é um time muito esforçado, mas ainda muito fraco, sem muito brilho. Né? E vamos continuar vendo. Acho que o Los Angeles Chargers continua sendo um franco favorito. A defesa conseguiu superar aí a perda do Joey Bosa, e o ataque conseguiu fazer alguma coisa, mesmo perdendo o left tackle, o Rashawn Slater. Né? E vamos continuar acompanhando esses times, mas o Chargers continua mostrando a sua força. O time de Cleveland visitou Atlanta, vitória do time da casa, Atlanta Falcons 23, Cleveland Browns 20. Apesar do time do Falcons ter algumas incoerências, né, como por exemplo não utilizar tanto o Kyle Pitts, que talvez seja o tight end mais atlético da liga, né? Esse time do Falcons ele é bem interessante. Ele, como eu já falei outras vezes, ele tem sempre jogado muito bem, né? Sempre oferecido aí tem sido um adversário à altura mesmo contra times bem superiores, né? E o destaque da partida eu acho que vai aí pro Cleveland Browns, né? Que apesar de ter aí o Nick Chubb e uma linha ofensiva que estão jogando muito bem, eles sempre conseguem inventar uma nova forma de perder o jogo, né? E novamente aí, no fim do jogo, a defesa do Cleveland Browns abrindo espaço pro ataque adversário fazer jogadas explosivas, e aí quando o time recupera a bola para tentar passar na frente do placar, o ataque do Cleveland Browns comete alguns erros e eles saem da range de field goal e perdem o jogo, forçando uma interceptação no final para sacramentar. Eu acho que o Cleveland Browns vai ter mais chance quando o Deshaun Watson voltar, mas mesmo assim é um time que precisa refletir porque tem perdido muita concentração, principalmente no final do jogo. O Dallas Cowboys recebeu o Washington Commanders e saiu vitorioso por 25-10 dentro de casa. O Dallas entrou nesse jogo para esperar os erros do Washington para ganhar no erro do adversário muito mais do que seu próprio acerto. Dallas conseguiu desde o início estabelecer o jogo corrido, que é meio que o sonho de qualquer head coach dinossauro como o head coach que Dallas tem. A defesa do time está carregando nas costas, sobretudo nesse período sem o Dak Prescott. A defesa está jogando muito, muito bem. O ataque muito mal. Se o comentarista do seu programa normal de NFL te falar que o Cooper Rush está jogando bem, você pode ter certeza que ele só está comentando o placar do jogo. Ele está olhando as estatísticas no Google e está comentando em cima disso, porque os números parecem bem ok, né? Mas o Cooper Rush jogou muito mal esse jogo, muita dificuldade de mover com a bola, cometeu erros ridículos, que ele teve uma interceptação horrorosa que foi anulada por uma falta de Washington. É um jogador bem fraco, ele não tem calibre para jogar na NFL. Então o time do Dallas tem que torcer pro Dak Prescott voltar logo. Agora, no time do Washington, o destaque foi a camisa preta com o número amarelo. Muito bonita. Foi a melhor coisa que o Washington fez. Agora, em termos de jogo, muito fraco, ataque muito ruim, o Carson Wentz muito ruim. O Wentz é impressionante como ele alterna momentos muito, muito bons, assim, highlights incríveis, com jogadas completamente horrorosas, assim, mas ele teve uma dificuldade muito grande de mover o jogo aéreo. A melhor coisa do ataque do Washington foi o jogo corrido, porque o jogo aéreo teve muita dificuldade de se desenvolver. A coisa boa tem muito talento nesses wide receivers, assim, é um dos wide receiver cores mais talentosos. Mas é um time que não vai chegar a lugar nenhum. Sinceramente, tá com uma cara muito grande de demitir treinador no fim da temporada. O Arizona Cardinals foi até Carolina para enfrentar o time do Panthers e saiu vitorioso 26-16. Esse aqui não foi um jogo, né? Foi uma competição de quem consegue ser pior. É impressionante, assim. 2 ataques completamente horrorosos. Arizona é por falta de vergonha na cara mesmo, porque tem um pouco mais de talento ali, mas realmente um time muito pouco inventivo. Um game plan muito fraco.
Não tem condição de continuar esse head coach ano que vem. Francamente, se trocar, não sei se as coisas vão melhorar também, mas é um time que realmente não produz nada, não sabe o que fazer com a bola. Gameplay é muito esquisito. Eu acho que tinha mais talento no roster para fazer coisa melhor do que isso. Agora, Arizona ganhou o jogo porque o Carolina Panthers é literalmente o pior ataque da liga. É impressionante. Numa liga que tem times como Chicago Bears, New York Giants, o Carolina Panthers consegue ser o pior ataque da NFL. Mesmo com o Christian McCaffrey, é um ataque que simplesmente não produz, é muito ruim, assim. O jogo foi horrível, as defesas que pontuaram para os times, assim. No fim das contas, o Arizona conseguiu ganhar porque tem bastante mais talento no roster. Se o técnico do Arizona não pode continuar, o que dizer do técnico do Carolina Panthers? Esse foi o duelo de dois head coaches que vão estar procurando emprego ano que vem em algum outro lugar. De preferência, bem longe da NFL. Em outro embate de divisão, o Las Vegas Raiders recebeu o Denver Broncos e venceu por 32-23. Esse foi um jogo muito bom de assistir, jogo de divisão, né? Uma divisão muito apertada. O Las Vegas entrou nesse jogo muito mais desesperado, porque tava não tinha nenhuma vitória ainda na temporada e jogou com mais urgência. Eu achei que o Las Vegas conseguiu mover, o ataque do Raiders conseguiu mover a bola muito melhor do que o ataque de Denver. Então, eu acho que o placar apertado quase que até o final foi um pouco enganoso perto da produção. Eu acho que o Las Vegas estava rodando o ataque, estava movendo as correntes muito bem, mas estava tendo dificuldade de transformar essa produção em touchdowns, então se contentava em field goals e tal. Isso foi verdade quase até o final. Destaque para o Josh Jacobs, running back, jogou muito. Como ele é bom, meu Deus, como ele é bom. Esse é um dos jogadores mais underrated da NFL. Joga muito. O Davante Adams jogou muito bem também. Mas o Josh Jacobs foi incrível. E a defesa do Raiders jogou muito bem também. Provocou turnover, fumble recuperado para touchdown. Um bom jogo do Raiders que mostrou que é um time muito melhor do que o recorde deles, né, até agora indica. Quanto ao Denver Broncos, assim, tem uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que foi o melhor jogo do time na temporada. Eu achei que o ataque rodou melhor do que qualquer outro jogo. Foi o melhor jogo do Russell Wilson até agora. Ele encontrou recebedores, o jogo funcionou, fluiu um pouco melhor. Mas o lado negativo é que esse time efetivamente tinha duas coisas funcionando. Eu falei isso na rodada passada, que era o Javonte Williams correndo com a bola e o Courtland Sutton recebendo, e o Javonte Williams machucou e está fora da temporada. É uma perda muito significativa para Denver. Então, no momento que o Denver está começando a engrenar o ataque, está começando a jogar bem, perde uma das suas armas mais perigosas, um dos seus melhores jogadores. Então vai ser complicado pro time de Denver, que eu acho que entra na próxima rodada como favorito já na quinta-feira. O Green Bay Packers recebeu o New England Patriots e vitória do time de Green Bay 27-24. Nesse jogo que foi bem difícil, na verdade, de assistir, o New England Patriots perdeu esse jogo, eu acho que mais pela lesão do Mac Jones. O Brian Hoyer é bem fraco e o Zep, que é o quarterback calouro, também não é lá essas coisas. Mas foi bem interessante a gente ver alguns pontos, né? Os principais deles são que o Romeo Doubs é realmente um jogador muito bom, que ele já tinha mostrado na pré-temporada. O Aaron Rodgers aí fazendo um jogo completamente diferente, né? O quarterback que mais tem dado passes antes da linha de scrimmage, bem diferente. Né? E isso tem mostrado que os Packers ainda estão tendo uma dificuldade para lidar com uma vida pós-Davante Adams, né? Mas é um time que está em evolução e que tem muito talento. E do outro lado, o New England Patriots. Bom, ainda é lamentável, mas a gente tem que destacar aqui que o Bill Belichick ele é uma verdadeira fábrica de criar cornerbacks, né? Porque tem um calouro que é o Jack Jones, que está jogando muito desde o começo da temporada e eu acho que vale a pena continuar seguindo a carreira desse moleque porque ele tem demonstrado bastante talento. No Sunday Night Football, Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers se enfrentaram. Vitória do time visitante Kansas City Chiefs, 41-31. O que me deixou surpreso nesse jogo foi a facilidade com a qual o ataque do Kansas City amassou a defesa do Buccaneers. Não é de se estranhar que o
que o ataque deles rodou, porque o Patrick Mahomes é literalmente o melhor jogador em atividade na NFL. Agora, a defesa do Tampa Bay é muito melhor do que isso. Assim, foi impressionante a facilidade com a qual eles foram completamente amassados. A linha ofensiva do Kansas City fez um jogo surreal. Os guards, os tackles jogaram muita bola, impressionante assim. Eles fizeram o que eles quiseram. O Clyde Edwards-Helaire, que não é um bom jogador, deitou e bordou, teve muita facilidade de correr com a bola, muito pouca resistência da defesa do Buccaneers, que é estranha, uma defesa realmente muito boa. Então eu fiquei um pouco surpreso com isso. O Tampa Bay está começando a ficar saudável ofensivamente, então conseguiu até que produzir. Assim. Esse jogo meio que ficou totalmente fora do alcance de Tampa Bay por um tempo. Aí o Tom Brady encontrou produção ali onde tinha, conseguiu fazer o placar aproximar, mas no fim das contas a diferença já estava muito grande, o placar ficou muito longe para eles, muito rápido, aí não teve condição de voltar atrás, mas eu acho que tem dias melhores no futuro de Tampa Bay. Agora que o time está voltando a ficar saudável, como a divisão deles é muito fraca, eu acho que eles estão praticamente garantidos que eles vão conseguir playoff. É um time que deve chegar bem melhor lá em janeiro do que está agora. Conforme o time vai ficando mais saudável, o time está engrenando de novo. Eu acho que tem dias melhores para frente em Tampa Bay. E no jogo de segunda-feira, o Monday Night Football, Los Angeles Rams, atual campeão da temporada da NFL, visitou o San Francisco 49ers e perdeu. Vitória do time de São Francisco por 24-9. Esse é um jogo de divisão de dois times que conhecem muito bem. No fim das contas, ganhou o time que errou menos. Os dois times entraram com um game plan bem conservador nos seus ataques, meio que foi tipo um jogo de xadrez, um esperando o outro errar. Assim. Dois jogos muito conservadores, times preferindo field goals do que touchdowns. Assim. Mas a história final do jogo foi a defesa do São Francisco 49ers, que conseguiu colocar muita pressão para cima do Matt Stafford, teve muita dificuldade de andar com a bola, e a defesa do Niners acabou garantindo a vitória. O time do Rams, a defesa é muito boa, mas o ataque tem uma dificuldade muito grande. Assim. A linha ofensiva talvez seja a pior da liga em termos de proteção para o passe, é um queijo suíço, assim. Tem muito buraco. O coordenador defensivo do São Francisco colocou blitz o jogo inteiro. Não tem nada acontecendo no ataque aéreo do Rams que não seja o Cooper Kupp. Então, assim, é impressionante até como ele consegue produzir tanto, visto que ele é o único foco que a defesa adversária tem que se preocupar. Mas ele ainda produz. Agora, além dele, não tem absolutamente nada rolando. O Stafford jogou muito mal. Eu suspeito que ele esteja machucado, porque ele realmente está jogando muito abaixo. Assim. Ele, nessa temporada, tem sido um dos piores quarterbacks da liga. Para um time que acabou de ganhar um Super Bowl um ano atrás, tem alguma coisa esquisita rolando aí. Do lado do 49ers, muito parecido, com a diferença que o Jimmy Garoppolo ele não tem tanto talento para resolver as coisas, mas pelo menos ele não comprometeu. Então ele fez o simples, ele fez passes curtos, colocou a bola na mão dos playmakers, dos caras que fazem muitos plays. Então, Brandon Ayuk, muito bom jogador. Deebo Samuel fez uma das jogadas mais bonitas da rodada, talvez a jogada mais bonita da rodada. George Kittle. Então, é um time que tem jogadores que você coloca a bola na mão deles e eles resolvem com as pernas. Assim. Então, é um time que joga simples, tenta não errar, passes curtos, resolve no yards after the catch. E aí jogou defesa e ganhou. Eu não vejo nenhum desses dois times realmente brigando lá na frente. Mas eu acho que o Rams ainda tem caminhos assim, para encontrar mais produção ofensiva e explodir lá no final. O 49ers é o que eu disse na última rodada. É um time que fica limitado porque é basicamente o time do ano passado. É a mesma defesa, é o mesmo ataque, não tem nada de novo. E é um time que já se mostrou não ser bom o suficiente para competir no mais alto nível. Então, é um time que provavelmente vai pegar playoff e vai morrer na praia de novo, infelizmente, para o torcedor do 49ers. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, dessa vez cobrindo a semana 4 da temporada regular. A temporada começa a tomar forma, os times começam a mostrar todo o seu potencial, a gente começa a entender quem é favorito e quem não é.
ao longo desse ano. Esse episódio e todos os nossos episódios estão disponíveis aí nas principais plataformas de podcast, então você consegue achar a gente em Apple Podcasts, Spotify, YouTube e alguns outros lugares, algumas outras plataformas. Espero que todo mundo tenha se divertido. A ideia é a gente trazer um pouquinho no detalhe, mas principalmente se divertir enquanto fala de futebol americano. E é isso. Até a próxima. A gente se vê em uma semana, cobrindo a semana 5 da temporada regular. Abraço!